Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, hoje segunda-feira, calorenta na cidade de Marília, e vamos repercutir a abertura do Campeonato Paulista principal da Série A1, vamos falar da Série A2, da Série A3, que eventualmente Marília poderia estar, no mínimo, mas começou a sair a Série A3, e vamos falar também desses assuntos locais, que engloba inclusive o jogo de amanhã, o time de Bernardinho contra o time de Bauru. Ao meu lado, Jorge Luiz, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente vai falar sobre essa partida de vôlei, né? Amanhã às 7h30 da noite, no ginásio Neuza Galete. Pela terceira vez, uma partida de vôlei, né, de alto rendimento feminino acontece aqui no ginásio mariliense, e Bauru tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido aqui na cidade. No terceiro jogo, vai enfrentar o time do Rio de Janeiro, comandado pelo Bernardinho, né, bicampeão olímpico como treinador, 2 medalhas de prata, 1 medalha de bronze com a seleção feminina. Então, o time recheado de jogadoras da seleção brasileira vai enfrentar as bauruenses da Tifoli, né, a jogadora trans, que joga pela equipe de Bauru, e outras atrações também, como uma atacante cubana. A gente vai falar sobre essa partida, os ingressos que ainda estão à venda e com preços promocionais. A gente vai destacar tudo sobre esse jogo, inclusive nesse momento a delegação de Bauru já está no ginásio Neuza Galete realizando o reconhecimento de quadro, fez hoje pela manhã, agora à tarde um treinamento, e logo na sequência o time do Rio de Janeiro realizará um treinamento, a princípio aberto para o público e também para a imprensa. A gente vai fazer algumas matérias após o programa lá no ginásio Neuza Galete para trazermos informações e entrevistas para o programa de amanhã. Marília Atlético Clube, Ronaldo. Estamos aí há uma semana. Vou trocar o microfone, mano? Deixa eu trocar aqui o microfone. Agora sim, né? Bom, estamos a uma semana da estreia, do Conselho Arbitral da Federação Paulista, né, para definição do Campeonato Estadual da 4ª Divisão. A próxima segunda-feira. Essa semana já devemos ter um encaminhamento em relação ao acerto com o Daniel Sabino como técnico da equipe, mas o grande assunto que tomou conta do final de semana, Ronaldo, foi uma notícia, ou um fake news, podemos assim dizer, né, de que por determinação do Ministério Público, através do Procurador Municipal, Sojinha e Ortega assinaram na tarde de ontem, que isso foi publicado num domingo, na tarde de ontem, seus desligamentos do Marília. E colocaram aqui, ó, os interventores Eduardo Nascimento e Procurador Municipal até segunda ordem. Claro que a gente foi apurar a informação e depois descobriu que não se tratava de uma fake news, né? Claro que gerou um certo rebuliço nas redes sociais, nos grupos do Marília Atlético Clube, mas isso não passou de uma fake news. A única informação concreta em relação ao Ministério Público a respeito do Marília é que o MAC ganhou uma ação, né, aquele pedido feito em setembro do ano passado, que até a gente noticiou aqui, Ronaldo, para que o Marília não pagasse mais a taxa da Polícia Militar nos jogos realizados no estádio Bento de Abreu. Até então o Marília tinha feito o pedido e estava esperando a decisão da Justiça, e ele foi acatado, né? Até em relação a que clubes grandes do futebol brasileiro já entraram com um pedido como esse e o pedido foi acatado pela Justiça. O Marília também entrou na onda e com isso vai deixar de pagar a taxa da Polícia Militar nos jogos do Bento de Abreu, algo em torno aí de R$5 mil por partida. O MAC tem uma dívida aí de aproximadamente 1 milhão por conta de não pagamento dessas taxas, e que a tendência é que também receba anistia aí desse débito que tem com o governo do estado, mesmo retroativo. A gente vai falar sobre o MAC, então, no último bloco, Ronaldo, e alguns outros assuntos também ligados ao Marília Atlético Clube, de ex-treinadores estreando muito bem aí, um ex-treinador que estreou muito bem no Campeonato Estadual, o Luciano Quadros, que esteve aqui recentemente no nosso programa, no final de semana estreando no comando da Cabofriense, e venceu o Botafogo por 3-1. Que beleza. Compensação, o Tuca Guimarães tomou de 5 lá em Minas, viu, Jorge? Tomou de 5, Ronaldo? Sim, tomou de 5. Ele está no Boa Esporte. Pro Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, né? Então, um começando muito bem, o outro começando muito mal, por sinal, né? Agora,
me estranha não o fato do fake news em si, Jorge. Isso não me estranha. O que me estranha é o Ortega voltou a ser diretor? Sim. Ele é diretor? Já faz um bom tempo que voltou. Eu sabia, né, que ele era de fato, mas não de direito. De direito também ou não? Tá nomeado diretor, né? É que até a informação ela já gerava uma dúvida em termos de credibilidade pelo fato de, olha, Sojinha e Ortega assinaram seu desligamento. O Ortega não precisava assinar desligamento algum, né? No caso seria o presidente e o vice, ou talvez o presidente do Conselho Deliberativo, mas não um diretor de futebol, né? Então isso também já causou uma... Não, e mesmo para entrar não teria que ter o referendo do pseudo Conselho Deliberativo? Não. Aí já se trata de uma incumbência da diretoria executiva. Quem o presidente, no caso Sojinha, ou o vice, eles nomeiam como diretor ou qualquer outro cargo, e só tem respeito ao clube e à diretoria executiva. O Conselho Deliberativo não tem influência sobre... Não tem que referendar nada. Não tem que referendar. Isso daí é uma decisão exclusiva da diretoria executiva, e quem comanda ela é o Sojinha. Tá certo, a gente vai falar isso no último bloco. Vamos começar a falar, Jorge, dos jogos que aconteceram nesse final de semana. A abertura geral, né, Jorge, de Campeonato Paulista da Série A3, Série A2, Série A1. Você teve a oportunidade de acompanhar alguma coisa? Eu sei que na Série A3, né, o nosso rival Noroeste estreou com vitória. Né? Então. O Primavera, que é o caçulinha, venceu o São Carlos por 2-1. O Grêmio Osasco perdeu em casa para o Velo Clube de Rio Claro por 3-0. Esse é o outro time do Sojinha, né? Então, o Grêmio me parece, Osasco. Como a federação não permite que uma pessoa tenha dois clubes numa mesma divisão, não, mesmo eu não sei assim, se foi Jorge, arrendado, mas eu não sei se foi arrendado para um grupo de empresários. Pelo menos essa é a informação que a gente tinha há um tempo atrás. Eu não sei como é que ficou a situação, porque a federação não permite. O Rio Preto empatou em casa com o Batatais em 1-1. O Taboão da Serra empatou em casa com o Audax 0-0. O Audax é o outro time, né, de Osasco, o Audax, né? Esse sim é o time, né, que é comandado mesmo pelo seu Mário Teixeira, que é o líder, né, o mandatário lá do clube. O Olímpia perdeu em casa para o Desportivo Brasil por 3-0, talvez o resultado melhor dessa primeira rodada. O São Bernardo bateu o Capivariano por 3-1. E o Monte Azul perdeu em casa para o Barretos por 1-0. E como você adiantou, o Noroeste venceu fora de casa o Comercial, que é o outro caçulinha, por 1-0. O jogo lá em Ribeirão Preto, né, no Palma Travassos. O Primavera, que subiu da Bezinha do ano passado como campeão, o Comercial como vice. O Primavera estreou com vitória e o Comercial com derrota. Já pela Série A2, o Água Santa fez 2-1 no Sertãozinho. O Água Santa, que é do Marilhense também, né, Jorge? Do Rodrigo San, né? Do Rodrigo San. Joga o Rodrigo San. Foi 2-1 para o Água Santa. O Rio Claro bateu o Santo André por 2-0. A Inter de Limeira perdeu em casa para o 15 Piracicaba por 3-2. A Portuguesa Santista fez 1-0 no Nacional. O Penapolense perdeu em casa para o Taubaté por 2-0. Juventus e Votuporanguense ficaram no empate de 0-0. O Atibaia perdeu em casa para o Linense, boa estreia do Linense, por 3-1. E a Portuguesa do Anderson Cavalo empatou em casa com o São Bernardo em 1-1. E do Bruno Ribeiro também, né? Portuguesa, o Bruno acertou também lá com também? A Portuguesa, está na lusa. Não sabia disso não. Alguma coisa a comentar dessa Série A2, Jorge? É o início, né? Muita coisa ainda pela frente. O Betão Alcântara no Noroeste estreando com vitória, né? Alguns marilhenses, como eu disse, né, iniciando essa primeira rodada dos principais estaduais, né? Mais uma vez o Luciano Quadros comandando a Cabofriense, 3-1 para cima do Botafogo de virada, né? O Botafogo, que foi um dos grandes lá do Rio de Janeiro, que estreou com derrota. E o Botafogo saiu na frente e a Cabofriense conseguiu a virada. Luciano Quadros tem o seu principal trabalho é focado na força física, na intensidade. Então, nesse início de temporada, em que os clubes grandes tiveram pouco tempo de preparação, e a Cabofriense, acredito eu, com mais antecedência, até por conta disso, conseguiu fazer esse resultado surpreendente aí no Botafogo. Não só por conta disso, mas por conta dos times do Rio, com exceção do Flamengo, Jorge.
poucos reforços e vão passar vergonha de novo no Brasileiro futuro. Aí. Nos estaduais, realmente, né? Você tem o Flamengo que está num patamar muito acima e os outros 3 grandes cariocas muito abaixo, né? Que talvez o nível técnico não seja tão diferente desses times do interior do Rio de Janeiro, né? Esses times de pouca expressão. Então, talvez não seja um resultado tão surpreendente assim, mas é lógico que ganha destaque, né? Você ganhar do Botafogo, independente da tua situação financeira ou técnica, acaba ganhando destaques, né? Parabéns ao Luciano Quadros. Bom, o Paulistão começou com os seguintes jogos, muito empates na primeira rodada. A Ponte Preta empatou em casa com o Oeste de Barueri em 0-0. O Santos, numa marra tremenda, fez 1-0 na Ferroviária. O São Paulo goleou o Mirassol de virada por 4-1. Esses jogos foram no sábado. Outro jogo que foi no sábado, o Bragantino bateu o Guarani por 1-0. Nos jogos de domingo, Botafogo 1, São Bento 1, Corinthians 1, São Caetano 1, Red Bull Brasil 1, Palmeiras 1. Né? Então todos os 3 jogos de domingo ficaram no 1-1. E tem um jogo começando agora, né? Tem o Ituano último. E Novo Horizontino, né? Ituano, começando agora, Jorge. Começando agora às 6h15, a gente vai atualizando até o final do programa, né? Essa última partida da primeira rodada do Paulistão. Bom, a gente tem pouco tempo nesse primeiro bloco. A gente já falou dessas séries aqui, mas amanhã teremos também, aí a gente aprofunda um pouco no segundo bloco, a questão dos 4 de São Paulo que estrearam, mas teremos a Copinha amanhã, né? Copinha. Amanhã, as 2 partidas semifinais, né, da competição. O São Paulo enfrenta o Guarani às 7h15 da noite e às 9h30 Corinthians e Vasco, né? São as 2 partidas aí que vão definir os finalistas, né? Há uma boa possibilidade de termos um clássico paulista na decisão, mas não dá para menosprezar o Guarani, que já eliminou nessa trajetória aí internacional, vencendo por 5-0 e eliminou também o Botafogo do Rio, né? E o Vasco da Gama também, que vem crescendo de produção, mas é óbvio que São Paulo e Corinthians apontam aí com um favoritismo muito maior. E se eles passarem para a final, teremos torcida única, viu, Jorge? Torcida única? Torcida única. E será por campanha. Hoje a campanha do Corinthians é melhor. Para evitar a questão da violência, né? Uma pena, né? Uma pena, mas é a realidade. E o jogo, para quem não sabe, né? Acontece no dia 25, né? No dia 25 desse mês. Será no dia 25, vai cair na sexta ou no sábado? Na sexta-feira, né? Na sexta-feira, dia 25, a final tradicional no Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, a decisão da Copinha. Só para falar em relação à base, Ronaldo, o Brasil também estreou no final de semana no Sul-Americano Sub-20 e com 0-0 diante da Colômbia, né? Empatou com a Colômbia e hoje, agora no começo da noite também, tinha o seu segundo desafio, será contra a Venezuela. O Brasil joga com a Venezuela pela segunda rodada do Sul-Americano Sub-20, lembrando que a competição dá são 4 ou 5 vagas para as Olimpíadas, né? Os primeiros colocados, e 3 ou 4 delas, aliás, são 6 para as Olimpíadas e 4 para o Mundial que acontece no meio do ano. Ok. Mandar um abraço ao pessoal que já está nos acompanhando via Facebook, entre eles o Hélio Fernandes e o Bruno Marcondes, além do Vacaro, que nos acompanha diariamente. O Wilson Miranda também nos assistindo, agradecendo aí a todos, obrigado pela audiência e continue conosco também nas redes sociais e você que está nos assistindo através da net e também da live. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta vamos falar da estreia de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, e vamos falar de Marília Atlético Clube, o jogo de vôlei, importante jogo que acontece amanhã aqui no Ginásio Esporte Neuza Galete. Você já foi ver a Tiffany, Jorge? Não, ainda não. Está ansioso? Mas nos veremos agora, após o programa, né? Porque o Bauru vai estar terminando o treinamento. Depois do intervalo comercial, voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e antes de falarmos dos assuntos locais também, vamos dar uma pincelada nessa primeira rodada do Paulistão envolvendo os quatro principais times de São Paulo. Vamos começar pela ordem de jogos, aí começando pelo Santos, que teve uma dificuldade muito grande para bater a Ferroviária por 1-0, Jorge. Normal também, Ronaldo, até pelo início de temporada, como eu disse, né, em vários estaduais a situação é a mesma. Os grandes estão aí há 15, 20 dias de trabalho, enquanto os times do interior já iniciaram em dezembro. Né? Então, fisicamente, os times do interior estão muito melhor. Então, alguns acabam tropeçando. Né? O Santos, contra a Ferroviária, não sofreu sustos, dominou a partida, apesar da dificuldade de marcar gols, mas conseguiu vencer, que eu acho que nesse início de trabalho é o que mais importa, sob o comando do Sampaoli. Eu acho que o Santos, depois de tudo que aconteceu ano passado, com o pedido de impeachment do José Carlos Pérez, presidente, com a briga com o Orlando Rolo, que era o vice e tudo mais, se esperava que o Santos esse ano fosse um pouquinho mais organizado e não é o que está aparecendo, né? O Sampaoli já ficou muito irritado antes da partida contra a Ferroviária, porque até então ele tinha relacionado o Bruno Henrique, contava com o atleta para a partida e ele acabou nem indo com a delegação, porque ele está sendo negociado com o Flamengo. Isso irritou bastante o Sampaoli, pelo fato da diretoria não ter um posicionamento mais firme em relação à situação. Olha, vai ficar ou não vai? Então, Ronaldo, sabendo um pouco do Sampaoli, né, um cara temperamental, um cara que também tem currículo,
também no futebol sul-americano, eu acho que esse casamento entre treinador argentino e Santos pode não durar muito tempo por conta desses diversos problemas extracampo. Eu, sinceramente, não me lembro um Santos tão bagunçado como esse na mão do José Carlos Pérez. Impressionante como o Santos está bagunçado, né? E é uma pena se acabar acarretando numa saída, até porque parece que as informações aí dos principais meios de comunicação dão conta de que não há multa rescisória para nenhum dos dois lados, se o São Paulo quiser sair e se o Santos quiser mandá-lo embora. Então eu acho que São Paulo pode ter dias contados aí, porque eu acho que ele não vai ter muita paciência para lidar com essa diretoria que vem cometendo lambanças atrás de lambanças. Mas venceu a Ferroviária com gol de Jean Mota, um jogador bastante contestado no Santos. Acabou tendo uma participação muito boa, chutou uma bola na trave, foi talvez o melhor jogador do Peixe na partida. E eu acho que para o início de trabalho, o que vale para o time grande é isso, são as vitórias, os 3 pontos, para que ao longo da temporada o trabalho do São Paulo possa ser desenvolvido da maneira que ele quer, no estilo de jogo em que ele tem sua filosofia de trabalho. O Bruno Henrique, segundo o técnico Abel Braga, está apenas por exames para ser anunciado no Flamengo. O Santos vai pegar um bom dinheiro aí, se eu não me engano, acho que são 25 milhões de reais, algo até 30, e mais um possível jogador também envolvido na negociação. Espero que o Santos realmente utilize esse dinheiro para reforços, né? Porque é o time dos principais clubes do estado de São Paulo. Vendeu o Rodrigo e nada de reforço. Que menos se reforçou, né? Já havia perdido no final do ano passado o Gabigol, o Dodô, né? O lateral esquerdo, que os contratos já se encerraram, e tem algumas situações de jogadores que vieram com alto salário e não estão sendo aproveitados. Então, Santos vai demorar um pouquinho, talvez, para se ajustar, pelo menos como o São Paulo quer, se o técnico argentino continuar mesmo no Santos. E é tão ruim porque tem aquele limite de jogadores para serem inscritos, né? E quem está na boquinha lá esperando uma oportunidade é o jogador Kleber Reis, né? O Kleber está querendo zagueiro, né? Está querendo voltar a defender a equipe do Santos, ele que não teve tanta oportunidade assim. E é engraçado, Ronaldo, ele foi contratado do futebol alemão a peso de ouro, né? Como um grande zagueiro, veio para o Santos, cometeu algumas falhas, teve problemas físicos para entrar em forma, acabou o ano passado sendo emprestado, se eu não estou enganado, o ano retrasado para o Coritiba, jogou a Série A do Brasileirão, foi rebaixado. Esse ano também, o ano passado, o Santos também emprestou novamente o atleta para o Paraná Clube, foi rebaixado também. Mas eu acho que o Santos deveria fazer um esforço para recuperar o atleta, até porque foi um dos altos investimentos e acredito que ele tem um dos grandes salários do grupo. O time tem ainda 11 vagas a serem preenchidas, né? E o goleiro Everson do Ceará, o São Paulo está acreditando nessa contratação. A notícia triste pelo lado do Santos, Jorge, é que o Coutinho, né, que foi ídolo na época de Pelé, foi internado com pneumonia. E pneumonia nessa idade é complicadíssimo, né? A gente fica na expectativa para que ele possa melhorar aí e continuar vivo, né? Continuar sendo essa lenda viva entre nós. Mandar um abraço aí para o Wilson Gino, que está nos acompanhando, o Léo Salvador, que está lá em Campinas, mandando um abraço para a gente, e o Fábio de Frilli. Drefol, acho que é Drefol, acho que é isso que está aqui. Sobrenome complicado, hein, Fábio? Mas um abraço para você. Bom, o São Paulo goleou a equipe do Mirassol por 4-1 e está querendo ser protagonista nesse Paulistão, já que não ganha muito tempo. E nas 2 últimas estreias o time tinha perdido, né, Jorge? São Paulo, acho que no ano passado perdeu para o Audax, né? Não, para o Audax não foi para o Audax. São Bento. Na retrasada, perdida para o Audax. Isso. O São Paulo talvez tenha um momento diferente de todos os outros 3 principais rivais do estado. Porque o São Paulo há muito tempo não ganha o Paulista, é o clube que há mais tempo está na fila, né? Desde 2005 o São Paulo não leva o título estadual. E além disso, o São Paulo tem a pré-Libertadores agora no dia 7 de fevereiro pela frente. Então o São Paulo já precisa dar uma resposta o quanto antes, diferentemente de seus rivais, que no caso Santos e Corinthians não tem Libertadores pela frente, e o Palmeiras só vai estrear em março e já na fase de grupos. Então o São Paulo tem que dar uma demonstração já rápida de um futebol mais consistente, apesar de pouco tempo para trabalhar fisicamente, ainda mais com a chegada dos reforços, mas deu para o gasto. Primeiro tempo muito ruim, o São Paulo teve dificuldades, ainda um gol contra logo no comecinho, né, do Bruno Pérez,
que está numa fase terrível com o São Paulo, né? Fez um gol contra, claro, não foi culpa dele, mas acabou marcando contra. E aí o São Paulo conseguiu só empatar numa bola parada, teve dificuldades no primeiro tempo, posse de bola, mas aquela posse de bola inútil, né? De um zagueiro para o outro, do zagueiro para o lateral e assim. O São Paulo não conseguia criar absolutamente nada. Pelo menos foi para o intervalo com 1-1 e aí no segundo tempo conseguiu encaixar um pouco melhor o seu jogo, sem Hernanes ainda, Diego Souza machucado, sem o Birubiru também, que talvez fosse a opção mais sensata no lugar do Elinho, né? Que é um bom jogador, mas assim como o Nenê, vejo dois atletas mais preparados para o segundo tempo. Mesmo assim, acho que o Nenê fez uma grande exibição também. E aí no segundo tempo, o São Paulo ainda contou com a expulsão do ex-maquiano Leandro Amaro, quando já vencia por 2-1, e aí ficou mais fácil. O São Paulo fez 4-1, poderia ter feito até muito mais. Valeu pela estreia do Pablo, né? Fez um belo gol de cabeça, teve quase outro também de cabeça, em que o goleiro fez uma defesa. E São Paulo que já tem que ficar pronto o mais rápido possível, visando principalmente o confronto do dia 7. Então é uma pressão maior, mas venceu esse primeiro jogo e com propriedade, jogando bem no segundo tempo. Pelo menos o São Paulo fez o que se esperava de um time que veio com reforços e veio para tentar sair da fila no Campeonato Paulista. E o São Paulo que volta a jogar na quinta-feira aqui na região assim, muito próximo daqui, né, Jorge? Joga em Novo Horizonte e poderá ter a estreia do Hernandes. Na quinta-feira, né, o Diego Souza também está ainda machucado, é dúvida ainda para a partida. O Birubiru, atacante que veio também do futebol chinês, a exemplo do volante Hernanes, já pode ter a sua inscrição regularizada também para o jogo. São algumas opções que o Jardine tem. Inclusive o treinador são paulino, Ronaldo, já revelou que há grandes possibilidades de Pablo e Diego Souza jogarem juntos, que eu acho também nada absurdo. Eu acho que são dois jogadores que têm uma versatilidade, não são aqueles jogadores que ficam parados dentro da área, os dois se movimentam. Claro que o Diego Souza um pouco mais já velho, né? Mais de 30 anos, mobilidade um pouco prejudicada, mas o próprio Pablo mesmo não é um cara que fica só fixo dentro da área. Acho que há a possibilidade, e eu acho que o mais importante do Jardine daqui para frente, Ronaldo, ele conseguir colocar na cabeça tanto de Diego Souza e de Nenê, que foram os protagonistas do São Paulo na temporada passada, e que com a vinda de reforços eles podem perder um pouco de espaço, de que eles podem ser muito úteis ao clube, mesmo que nesse momento eles não sejam titulares. Até porque o São Paulo tem uma temporada grande, com várias competições pela frente, e ninguém sabe se o Hernanes vai encaixar nessa equipe, se o Pablo também vai encaixar, de repente, ou um deles possa ter uma lesão grave, e de repente eles possam ter uma situação em que eles iniciaram o ano como reserva e podem ser titulares por conta de um problema ou outro. Então, acho que esse é o grande problema do Jardine, tentar colocar na cabeça desses dois jogadores que eles podem ser úteis mesmo já não iniciando os jogos como titulares. O Mauro Belotti está falando aqui: boa noite, amigo. Jorjão, cadê o peixe? Vamos assar, senão estraga. Se for ver a Tiffany, não chegue muito perto, que o Luiz Antônio fica com ciúmes. O nosso amigo Luiz Antônio é fã número 1 da Tiffany. Verdade, pode ficar tranquilo, viu, Maurão? Do peixe, eu não trouxe, porque era pesca esportiva, né? Pesca e solta. Mas vocês já viram registrados lá, vídeo, fotos, peguei e tá pegado, vamos dizer assim. Será, Jorge? Quem pegou pra você e deu a vara pra você segurar, Jorge? Nem precisou, Ronaldo. Não, Jorge? Nem precisou. Já aproveitar que a gente tá falando da pescaria, mandar um grande abraço pro Mesquita e pro filho dele, pro Marquinhos também, que estavam próximos da gente ali no pesqueiro. E que foram que realmente pescaram. E que assistem o nosso programa. Obrigado pela audiência. E obrigado também, porque eles que forneceram a isca, Ronaldo. Pensei que forneceram a vara, o anzol, a isca, e pegaram e deu na sua mão. Os peixes de hoje em dia, Ronaldo, estão muito enjoados. Jorge. Sabe com o que eu peguei aquele peixe, Ronaldo, o tambaqui? Eu peguei com doce de festa, leite ninho, leite condensado e com farinha de trigo. Eu falei, daqui a pouco... até eu. Eu falei assim, daqui a pouco o peixe vai querer Nutella aqui. Não, Jorge, daqui a pouco vai ter que jogar o cardápio para ela escolher. Eu falei, não é possível isso. E realmente é tiro e queda, hein? Você colocou aquele no anzol
é pescaria certa. Obrigado pela generosidade e também pela audiência. Bom, na sequência aí, falar do Corinthians, que empatou no último minuto, né, Jorge? Empatou com o gol de Henrique, né, nos acréscimos, né? Perdia por 1-0 para o São Caetano. Gol do Rafael Marques, ex-jogador do Palmeiras, do Cruzeiro, que agora está no São Caetano, né, comandado pelo técnico Pintado. O Corinthians no primeiro tempo teve chances, o São Caetano também, foi um jogo muito igual. Aí no segundo tempo o Azulão ficou no campo de defesa, o Corinthians atacou. Sem vários dos principais reforços, né? O argentino Bozelli não estreou, o zagueiro Manuel também não, muita gente ainda por vir. E o fato é, Ronaldo, que o Corinthians, como não tem Libertadores pela frente, ele pode ainda estar nesse processo de contratações, né? Não precisava, a exemplo, por exemplo, do São Paulo, já ter um elenco pronto para iniciar por conta de uma pré-Libertadores. Como não está na competição continental, pode se dar ao luxo aí de ir aos poucos realizando algumas contratações pontuais, né? Está na expectativa do Luan ainda acertar com o clube, né? Até porque o Romero pode ir para o Atlético Mineiro e ser envolvido nessa negociação. Tem a questão do Wagner Love, que está rescindindo na Turquia, pode ser outra novidade. E o Guilherme Arana, lateral esquerdo também, que defendeu o clube e hoje pertence ao Sevilha. Então, acho que o Corinthians tem esse tempo maior de contratação, porque convenhamos, o Corinthians vai chegar na fase mata-mata dos estaduais e até lá pode inscrever esses atletas que eu citei, de repente, os contratando. Então, acho que o Corinthians, o torcedor sabe muito bem que é início de temporada, início de trabalho, dos reforços que já chegaram, nem todos estrearam ainda, então dá para ter paciência nesse início de trabalho, até porque o Fábio Carille tem muito crédito com a torcida e, se eu não estou enganado, no Paulistão do ano passado, o Corinthians também estreou com um empate em casa, se eu não estou enganado, com o Mirassol. Estreou empatando em Itaquera e depois acabou conquistando o título, né? Então o torcedor corintiano sabe que o importante é a classificação para o mata-mata, onde o Corinthians sempre é muito forte. Bom, o Corinthians que renovou por mais um ano, né? Prorrogou o contrato do Fagner e do Cássio por mais um ano, vai até dezembro de 2022, mais 4 anos. As duas principais referências do time, né? Eu acho que é válido sim, o Cássio é um dos principais goleiros do futebol brasileiro, o Fagner é um lateral que já jogou na seleção brasileira, esteve numa Copa do Mundo e eu acho que precisa dessa experiência dentro de um elenco que está bastante renovado aí, principalmente com a volta do Carille. Corinthians que tentou o Romarinho, que está no Al Ittihad da Arábia Saudita, né? Foi o jogador responsável pelo gol contra o Boca Juniors no 1-1 em 2012, no primeiro jogo da decisão. O Romarinho, mas já ficou assustado com a pedida, até porque o Romarinho é ídolo lá no clube árabe, no Al Ittihad, e tem os salários muito fora da realidade do timão. Tá certo. Lembrando que os dois, segundo consta, não tiveram o aumento, houve, mas não chegou ao teto de R$450 mil mês. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta vamos falar do Palmeiras, que jogou ontem também, e tudo sobre esporte local. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Isso é para quem estava cochilando, né, Jorge? Aí acorda para assistir esse último bloco que tá legal. Antes de falarmos dos assuntos locais, falar do Palmeiras, que empatou com o Red Bull ontem 1-1. Esperava-se mais do Palmeiras, mas das equipes que eu vi jogarem assim, Jorge, eu vi um pouco do São Caetano, gostei do São Caetano. Vi também o Mirassol, fraco o Mirassol, e vi o Red Bull. Desses times aí, esse time do Red Bull joga certinho, viu, Jorge? A Red Bull sempre faz campanhas consistentes, né? Eu acho que é muito prematuro, às vezes, para a gente já apontar algo em relação aos times do interior, né? Eu me recordo que o ano passado o Mirassol começou muito bem e, de repente, olha, é um time que vai classificar para as finais. Tinha incomodado os grandes, nem se classificou. Então, eu acho que muita coisa tem a ser melhorada daqui para frente, mas é claro que o Red Bull tem um investimento muito alto, né? Não do tamanho de um dos clubes grandes do estado, mas talvez ali no mesmo patamar de Ponte e Guarani, né? Que são as outras potências, né? Um pouco mais abaixo dos principais clubes. Agora, o fato é que, em relação ao Palmeiras, eu também entra na questão do início de temporada, time que é atual campeão brasileiro, trouxe reforços, só um deles estreou, né? O Felipe Pires, só um, né? Zé Rafael ainda não, Ricardo Goulart muito menos, Rafael Veiga, né, que está voltando de empréstimo. Então tem muita gente. Arthur Cabral. O Arthur Cabral, tem muita gente ainda para estrear. Mas talvez se esperava um Palmeiras como dos principais clubes do estado de São Paulo, o que menos teve mudanças em relação à escalação titular, esperava-se que esse entrosamento fosse suficiente para o time pelo menos vencer um jogo de forma tranquila, né? E não foi o que aconteceu, fez 1-0 com o Borja, mas acabou sofrendo um empate ainda no primeiro tempo, mas também nada para o torcedor palmeirense apavorar, é o início de campeonato, a gente sabe que o Palmeiras vai se classificar para as semifinais e que realmente vai ser cobrado na hora que realmente o campeonato se afunilar na briga pelo título, né? Não foi uma estreia que o torcedor esperava, mas também nada que o torcedor já fique com o pé atrás em relação à equipe. Volto a dizer, muitos reforços ainda para estrear, e o Filipão já disse que, a exemplo do que fez o ano passado, o time continuará com o sistema de rodízio, né? Talvez de 6 a 7 jogadores já sejam movimentados para a segunda rodada nesse meio de semana do Paulistão. Lembrando também que o Palmeiras vai apresentar o Goulart, né, o atacante contratado, Ricardo Goulart, na quarta-feira. O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque, né, na quarta-feira, e o atacante, Ricardo Goulart, será apresentado no intervalo da partida, só que ainda não tem nem data ainda para que ele volte a campo e dê sua primeira entrevista coletiva também. O fato, Ronaldo, como eu disse, né, do Palmeiras, o que realmente vai começar a importar para o Palmeiras é de março para frente. De março, quando terá início a fase de grupos da Libertadores. Ele já vai estar bem em março, porque em fevereiro ele já joga. Fase de grupos da Libertadores só em março.
O reta final do Paulistão também, né, meio de março, começo de abril. Então, até lá, Ronaldo, dá para se virar muito bem com o que tem, e tem muita qualidade. Acho que o Ricardo Goulart vai ter aí uns 2 meses aí, por exemplo, Ronaldo, pelo menos 2 meses, para se condicionar bem fisicamente e para que quando entrar nesse time do Palmeiras realmente possa ser o jogador decisivo que se espera dele. Então, acho que não há pressa também, até porque o Palmeiras tem um elenco muito recheado, e eu acho que nesse momento essas fases preliminares do Paulistão, não vai fazer muita falta não. Tá certo. Antes dos assuntos locais também, Jorge, só um dado que teve o início do Campeonato Carioca, e o Flamengo acabou vencendo de virada por 2-1, né? Venceu o Bangu, é isso, né? Isso. Só que o gol do Bangu, que foi o primeiro gol, teve uma falha do Rodrigo Caio. E a torcida nada normal, né? Nada normal, né? E a torcida do Flamengo não está perdoando o jogador, não estão pegando o pé dele na web já. Porque foi um gol de lateral, né, Ronaldo? O cara cobrou um lateral na área. Eu vi o lance. O cara cobrou um lateral na área e o jogador do Bangu estava livre com ele para cabecear. Não pode, né? Tomar um gol de lateral não dá, né, Ronaldo? Não dá. Direto assim. E foi no lance com o Rodrigo Caio pelo alto. Que coisa, hein? Tá certo. Vamos para os assuntos locais, Jorge. Bom, vamos começar com o vôlei, né? Vamos começar com o vôlei primeiro. Fala com o vôlei porque você quer ver a Tiffany. Não só a Tiffany, né? Bom, Ronaldo, na verdade, amanhã, então, às 7h30 da noite, no ginásio de esportes Neuza Galete, né? Para quem não sabe, aquele da Avenida Santo Antônio em Marília, teremos um jogo de Copa do Brasil de vôlei feminino, um jogo de quartas de final entre o SESI Bauru contra a equipe do Sesc Rio de Janeiro. Bauru mandou essa partida para Marília porque um jogo do NBB, né, Novo Basquete Brasil, entre Bauru e Brasília acontece amanhã, né, então no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, o jogo às 7 da noite. Então Bauru do vôlei mandou esse jogo aqui para a cidade de Marília. Essa competição eliminatória reúne os 8 primeiros colocados do primeiro turno da Superliga. Bauru terminou o primeiro turno em 4º lugar, o time do Rio de Janeiro terminou em 5º. Então Bauru tem a vantagem do mando de campo num jogo único e mandou então a partida para o Neuza Galete. Time do Rio de Janeiro, comandado pelo Bernardinho, né? 6 medalhas olímpicas, 5 como treinador, foi campeão olímpico em 2004 e 2016 e vice em 2008 e 2012, além de em 96 ter sido medalha de bronze com a seleção feminina. E em 84, nas Olimpíadas de Los Angeles, como atleta, né, levantador, era reserva na ocasião, conquistou a medalha de prata. Então, 6 medalhas olímpicas. O Bernardinho estará aqui em Marília, como aconteceu ano passado. O ano passado tivemos um jogo aqui, mas esse foi da Superliga, justamente entre Bauru e Rio de Janeiro. Na ocasião, o time também de Bernardinho venceu as bauruenses por 3-1. E esse jogo, Ronaldo, Bauru vai tentar quebrar um tabu de nunca ter vencido aqui em Marília, né? Foram 2 jogos até então. Em 2017, um jogo pela Copa Banco do Brasil. Bauru pegou a equipe do Praia Clube de Uberlândia, né, Minas Gerais, perdeu por 3-0, e o ano passado pela Superliga perdeu para as Cariocas pelo placar de 3-1. Então tenta a primeira vitória amanhã, jogo às 7h30 da noite. Os ingressos promocionais, eles vão continuar até amanhã, final da tarde, né, valor de R$20, na verdade o custo é 40, mas todos serão vendidos a R$20 nos pontos de vendas espalhados pela cidade. Para aqueles que deixarem para a última hora, comprar apenas nas bilheterias, já pagarão o preço aí de R$30. Então corra se você quer assistir para pagar R$20 e poder assistir esse jogo de alto nível. Algumas jogadoras de seleção brasileira pelo lado do Rio de Janeiro, Bauru algumas ex-jogadoras de seleção brasileira, mas um jogo de altíssimo nível. Quem que joga entre ex e atual seleção brasileira, Jorge? Ó, da seleção brasileira da feminina tem a Gabi, a ponteiro Gabi, tem a Drusila também. A Gabi é do Rio de Janeiro? Mas não é a Gabi líbero, é a Gabi ponteira. Tem a Drusila também, acho que é Drusila que chama. E tem uma outra jogadora central também, que agora me fugiu. Não, são 3 jogadoras que estiveram na última convocação do técnico Zé Roberto no Mundial ano passado do Japão, em que o Brasil
não ficou nem nas primeiras colocações. Foram 3 atletas que estão hoje no Rio de Janeiro convocadas. Bauru não teve nenhuma, mas já teve a Fabíola, levantadora também, que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Tem uma ponteira cubana também, o time de Bauru, além da Tiffany, que é um dos grandes destaques, é uma das grandes destaques e uma das grandes pontuadoras também da Superliga Feminina de Vôlei. Então, uma grande atração. De um lado, treinador o Bernardinho, como eu já disse, multicampeão, e do outro lado o Anderson, que fez parte daquela geração fantástica, talvez a melhor da história do futebol, aliás, do vôlei brasileiro, e talvez uma do vôlei mundial, do título de 2004. O Anderson era oposto, comandado pelo técnico Bernardinho. Então o Anderson hoje virou treinador e os dois irão se enfrentar amanhã nessa partida de Copa do Brasil. Tem alguma expectativa de público ou não? Ronaldo, o ano passado, no jogo da Superliga, tivemos 2.780 pagantes. O ano retrasado, 3.700. Ainda não há uma expectativa de público, mas eu acredito que vai ficar nessa casa dos 2 a 3 mil pagantes, né? Torcedores, até porque o ginásio Neuza Galete tem capacidade para 7 mil pessoas sentadas, hein? Fora que se for apertar mais ali, contém 7 mil em relação às cadeiras. Fora tem outros espaços, aí cabe muito mais, talvez até 10 mil pessoas, bem apertadinho, 10 mil pessoas. Então é um ginásio bem grande, com uma ótima estrutura, e que a gente continua a se lamentar, né, pelo fato de não termos uma equipe de alto rendimento, seja de vôlei, de basquete, de futsal. Uma pena com um ginásio daquele tamanho e daquele porte, né? Mas teremos um jogo de alto nível amanhã às 7h30 da noite no ginásio de esportes Neuza Galete. Ok. O cardápio tem mais o quê dos assuntos locais, Jorge? Bom, de Marília Atlético Clube, Ronaldo, só para a gente colocar uma pá de cal nos boatos que foram publicados no final de semana. Mas, né? Onde a fumaça há fogo, né, Jorge? É por isso que a gente foi investigar, por isso que a gente foi atrás de saber das informações, né? O fato é o seguinte, Ronaldo, o que foi publicado nas redes sociais é que o Ministério Público havia pedido que o Sojinha e o Rodrigo Ortega, diretor de futebol, aliás, tinham informado que eles haviam assinado o desligamento do clube a pedido do Ministério Público, da Procuradoria Municipal, e que o Ministério Público havia nomeado como interventor o secretário de Esportes, o Eduardo Nascimento. Fui perguntar ao Sojinha em relação à situação e falou: não teve nada a esse respeito, nada, até porque não tem sentido hoje o Ministério Público, segundo o Sojinha, intervir nessa questão do MAC. Segundo o Sojinha, as questões fiscais, trabalhistas estão todas controladas, segundo ele. Então não tem sentido o Ministério Público pedir a minha saída ou de qualquer outro dirigente, né, segundo ele. Não houve nada a esse respeito. O fato é, Ronaldo, que vamos ter uma reunião do Conselho Deliberativo, provavelmente no dia 2 de fevereiro, em que, a princípio, está marcado para uma série de prestações de contas do Sojinha, que não é obrigatória nesse momento. Até abril ele pode apresentar as contas referentes a 2018, mas que ele vá também já fazer um adiantamento para os conselheiros que participarem, falar em relação ao planejamento da Bezinha, mas não está descartada uma possibilidade de eventualmente renúncia. Sim. Ou de passar o bastão aí para outra pessoa, né? Até o nome do secretário de Esportes, Eduardo Nascimento, é um nome muito forte para assumir esse comando. Ele já demonstrou que tem interesse, mas também está na situação dele, até porque ele não pode fazer muita coisa hoje. Ele nem do conselho faz parte. Mas a gente sabe que numa situação de emergência... e outra coisa, quando o Caicai assumiu, ele também nem do conselho era, né? Não era, então, foi feito algumas reuniões antes para que ele fosse associado e tudo mais, feito o procedimento. O jeitinho brasileiro. Exatamente. É claro que numa eventual renúncia do Sojinha, a priori... Alguém do conselho. Olha, tá aqui a situação, Marília foi entregue pelo presidente. Alguém tem interesse em assumir o comando do clube? O Ica não tem interesse, Jorge? Não, o Ica não. Pelo menos já me falou que não. Estamos assistindo. Grande abraço, Ica. Não. O Ica consegue ajudar da maneira que ele pode, mas para ser presidente, acredito que não. Então, hoje, não acredito que ninguém que faça parte do conselho, até porque a gente não sabe nem direito quem são os conselheiros, mas acredito que nenhum deles... Não é que a gente não sabe, é que não tem, é diferente. Não é que, não sabemos. Não, a gente sabe. Né? A gente sabe, sabe aqueles que de forma oficial, né? Os mais tradicionais, né? Mas que eu saiba, nenhum deles tem a intenção de pegar o MAC. Né? Grisão...
Crisão, estamos quase no finzinho de janeiro já, Crisão. Pelo amor de Deus, esse conselho está demorando demais, hein? Ele disse até num programa que a gente deu esse puxão de orelha, ele até depois entrou em contato comigo, disse que nessa próxima reunião do conselho já vai apresentar algumas mudanças no Estatuto do Marília, vai apresentar aos conselheiros para votação. Não uma mudança ainda completa, mas em alguns artigos que ele considera importante. Até porque, Ronaldo, também nesse momento, é claro que a questão de uma eleição, né, do presidente ou de conselho deliberativo, como a princípio ela só vai ser realizada em 2020, quando acabar o mandato do Sojinha, talvez isso não tenha uma certa urgência a ser tratada. Mas a questão de novos membros, quem quiser se filiar ao clube, isso sim tem pressa e, segundo ele, isso já está bem adiantado e nessa reunião do Conselho Deliberativo será apresentada para questão de aprovação ou não por parte dos conselheiros. Ok, Jorge. Bom, então é isso. E ele tem que publicar no jornal local, né? Tem essa reunião. Senão vai virar uma semana de antecedência. Né? Então o Sojinha tem até, vamos lá, né? Até final da semana, para não ter nenhum problema com relação a tempo, para publicar em um dos jornais da cidade. Lembrando que estamos a uma semana do Conselho Arbitral, né, o Conselho Técnico da Federação Paulista, para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, que já tem data para começar, dia 7 de abril. O arbitral agora acontece no dia 29, né, na outra segunda-feira, e a gente espera, né, que... Eu acho que dificilmente o Marília não vai participar. Vai participar, o estádio está ok, né, mesmo que o Sojinha eventualmente não quisesse continuar no clube, ele já teria passado para alguém para dar seguimento. Marília vai disputar a Bezinha e a gente espera para ver quem serão os adversários. Não tem muito mistério aqui também, com uma primeira fase regional aqui com os clubes aqui próximos a nós, mas é claro que eu acho que mais importante até do que o regulamento é saber qual vai ser a cota, né, dos clubes, que eu acho que deve ser algo pífio, né? Ah, sim, 80 mil no máximo. Que no máximo vai dar para pagar... Não, 80 não, 80 é na 3, né, Jorge? Se chegar a 50 vai ser muito, não, hein? Na 3 acho que foi um pouco mais, 100 e alguma coisa. Eu acho que o dinheiro vai ser só para pagar as bolas, arbitragem, acho que doping não tem na Bezinha, enfim. Eu acho que a grande questão disso tudo, Ronaldo, é saber como o Ministério Público vai entender essa verba que o Marília tem a receber. Porque até então, quando estava na Série A1, A2 e A3, 30% desse valor era retido para pagar ações trabalhistas. Quando você tem praticamente nada na mão... 30% de nada... Né? Vamos lá, que seja 50 mil. 3, 5, 15. 15 mil, né? O que vai amortizar 15 mil em ações trabalhistas? Então, eu acho que é outro ponto também que a gente tem que ser levantado com o Sojinha, principalmente após o arbitral, em termos se o Ministério Público vai ficar contente com esses 30% de quase nada a receber, né? Que é isso que vem mantendo, né? Que isso que vem segurando o Marília até então, né, do acordo feito com o Ministério Público do Trabalho. Tá ok, Jorge, a gente está quase no finzinho do programa, mais algum destaque? Eu acho que só isso, Ronaldo. Em relação ao Marília Atlético Clube, são essas as informações, né, que a gente tem de momento. Alguns boatos até esclarecidos, né, alguns fake news, mas é claro que a gente fica acompanhando e espera que talvez essa semana, até mesmo antes do arbitral, seja confirmado de forma oficial a contratação do técnico Daniel Sabino como treinador da Bezinha. Tá certo. Vamos para a nossa sessão de abraços. Vamos lá. Depois de mandar para alguém aquela vez. Né? Bom, mandar um abraço aqui para o Hélio Santiago, que está nos vendo lá em Bauru, audiência total, está mandando um abraço para mim e para você, a gente retribui, e também o Vinícius Ferreira. Tem algum abraço? O Mauro César Belotti está nos informando aqui que o Everson já acertou com o Santos. Obrigado pela informação, viu, Maurão? Sempre nos acompanhando lá de Chaporã, e também pescador, viu? Você que é pescador também. Pescador, Maurão. Obrigado pela audiência, Marão. Mais uma vez, mandar um abraço para o Mesquita, né, que estava ontem lá no pesqueiro onde eu estava e acompanha o nosso programa, inclusive assiste com grande frequência. Obrigado pela audiência. O Marquinhos também, o filho dele, que também fez a festa na pescaria lá. Um grande abraço, obrigado a todos pela audiência. Ok. E a última informação aqui, que estamos no final do primeiro tempo pelo Campeonato Paulista, Ituano e Novo Horizontino estão empatando em 0-0. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.